Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo, nesse áudio, sobre o que é crítica e como ser uma pessoa mais crítica. Pessoal, a crítica ela é diferente da opinião, certo? Mas você pode ter uma opinião mais crítica. Ela também é diferente de um comentário, mas você também pode ter um comentário mais crítico. Na verdade, esse termo é utilizado em relação a várias outras áreas. Então, você pode ter uma resenha que seja crítica, um comentário que seja crítico, e uma opinião mais crítica, e até dentro de ciências, né, você tem algumas correntes mais críticas. Né? Na linguística, por exemplo, na minha área, há um ramo da linguística chamado análise crítica, análise de discurso crítico. Então você, dentro de ciência mesmo, tem posicionamentos críticos em relação à própria ciência. Você tem linhas mais críticas de pesquisa, certo? E, galera, a crítica, eu acredito, né, como a gente ser uma pessoa mais crítica, né, primeiro, só de você saber a diferença entre crítica e opinião, entre crítica e comentário, isso já é muito positivo, certo? Eu acho que isso já te coloca próximo ao caminho da crítica, né? É, eu acredito que a crítica não esteja no ramo da subjetividade, certo? Isso vai ser muito complexo de explicar para vocês, mas a gente pode tentar trazer a crítica para a nossa subjetividade e fazer alguma diferença em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso pensamento, pessoal, ele é carregado de incoerências, né? E então, naturalmente, né, os nossos pensamentos, mesmo que a gente vá para a escola, que a gente estude, ele não ele não a gente tem ele não é necessariamente o 100% lógico e racional, certo? Então, é claro que à medida, eu acredito, quanto mais você estuda, eu, ao menos espera-se, quanto mais, né, experiências você tem na sua vida, ao menos espera-se, né, que você seja um pouco mais crítico, eu acredito, né? Mas isso não necessariamente ocorre, porque a crítica não é um caminho que você encontra simplesmente pelo estudo ou simplesmente pela leitura. É claro que a leitura, ela pode te levar à crítica, né? É um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia pro outro. E as experiências que você tem, né, e o conhecimento te levam para a crítica, mas não é simplesmente isso. Você precisa, a maneira que você olha para essas experiências, a maneira que você olha para o conhecimento, isso faz toda a diferença sobre como ser uma pessoa mais crítica também. E eu não acredito que a pessoa crítica é necessariamente o cientista, ou é uma pessoa que só pensa de maneira racional, que utiliza todo o conhecimento científico. Não, eu acredito que você possa ter uma religião, por exemplo, e ser uma pessoa crítica. Né? A crítica, pessoal, ser uma pessoa crítica é se colocar em contextos. É saber, eu acredito que já começa por aí, é saber se colocar em contextos diversos, diferenciados, né? E não trazer para tudo na vida uma coisa só. Então, eu não acho que aquelas pessoas, apesar de eu ter dito, por exemplo, que é possível ter uma religião e ser crítico, mas eu não acho que aquelas pessoas que veem em tudo na vida religião sejam críticas. Ou que uma pessoa que vê em tudo na vida o pensamento científico que ela trouxe, eu também, que ela, em relação à vida dela, ao estudo, né, e às experiências como pesquisador de alguma coisa, que essa pessoa também seja crítica. Eu acho que é preciso de uma dose, por exemplo, de bom senso nesse processo,
E é preciso saber estabelecer relações com as coisas a partir da sua experiência. Eu acho que tem um caminho na crítica de autoconhecimento também, né, que flui para a nossa subjetividade aí, um elo entre a nossa vida e o conhecimento, para que não fique simplesmente naquele... O que é muito comum, a gente escuta muito isso, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu acho que é preciso haver um diálogo entre a crítica e a vida das pessoas, para que ela não fique simplesmente na teoria, né? Pessoal, é redundante dizer que uma crítica seja construtiva. Eu acho que se a crítica não for construtiva por si só, não há uma razão da existência dela, né? Haters e pessoas que vêm com esses comentários ou com essas opiniões sem muito fundamento ou extremamente carregadas só de subjetividade, sem muita análise, reflexão, né, e até diria bom senso, isso não é crítica, né? Mas isso é tão complexo porque às vezes... Mas é aí que entra uma coisa que eu acho importante. Às vezes você não precisa dizer nada, pessoal, né? Às vezes eu acredito que o silêncio ele já teria um caráter crítico, eu acredito. É complexo falar isso porque às vezes a sua visão sobre crítica ela pode entrar em choque com a visão de outra pessoa. Mas às vezes a visão ou às vezes a sua visão é crítica e a da outra pessoa não é crítica, né? Mas não significa que você tem que convencer a outra pessoa da sua visão ou qualquer outra coisa. Às vezes há críticas diferenciadas, né? E elas não... E os sujeitos que as fazem não conseguem encontrar um alinhamento, né? O que eu acho problemático, porque eu não acho que a crítica deva trazer... Eu acho que ela pode trazer conflitos, claro, né? Mas eu não acho que ela... Eu acredito que a partir do conflito a gente encontra uma solução, um caminho, né? Eu acho que a crítica faz sentido por aí, mas quando você tem um conflito pelo conflito em relação à crítica, isso é um problema. A gente não chega a lugar nenhum, né? O que mais eu penso em relação a isso, pessoal? Platão dizia que a opinião é um intermédio entre o ser e o não ser, ou seja, mais uma vez aqui batendo na tecla, a opinião não é crítica por natureza, mas você pode ter uma opinião mais crítica, como eu disse, como eu mencionei. Então é importante se colocar no lugar, quando você traz simplesmente uma opinião, em que esta não é crítica, em que você não tem muito fundamento, ou em que essa opinião, esse pensamento, né, ele é, como eu posso dizer isso para vocês, eu vou deixar isso para o final. Isso é extremamente complexo, pessoal, de pensar, mas enfim. Uma outra questão é complicado falar sobre neutralidade, certo? Eu acho que o discurso, não existe discurso neutro, pessoal. Há tudo uma construção social por trás dos discursos, pessoal. Mesmo que você não perceba que há, né? Então, aí tem gente que fala assim, mas isso daí é pensar demais, é ver coisa onde não tem problema, não sei o quê. Não acho que seja por aí o pensamento. A gente é levado pelas nossas experiências, pelo que a gente vê na TV, pela nossa própria cultura, pela nossa família, pelas nossas experiências. O nosso pensamento é moldado a partir disso, desses contextos, né? Então a gente vai receber influência deles, querendo ou não, né? Agora, a diferença é saber
né, que a gente manifesta esses pensamentos ou que a nossa opinião é formada com base nisso, né, e que a gente não está sendo bonzinho, porque há toda uma discussão sobre quando a gente vem com quando há o termo crítica, né, e você tem um conflito aí, há sempre uma tentativa de polarização dos lados, entre o bom e o mal, o negativo e o positivo. Então, eu acredito que não haja neutralidade nesse sentido, né? Porque a gente vem com o aspecto do bonzinho e do vilão né, com essa argumentação. E a gente deve pensar, eu acho que é até uma maneira crítica de pensar, que há ideologia por trás de tudo, né? E que e que depende de você de para qual lado você vai se posicionar, né? Mas às vezes também ficar retomando aí, né, o assunto anterior que eu estava falando, o silêncio ele é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu acredito que eu seja bastante crítico em muitos momentos da minha vida, né? Não é a crítica, pessoal, ela não recai sobre tudo, ela não é absoluta, ela não recai quando você faz uma crítica, ela não recai sobre todo o ser. Então muitas pessoas ficam ofendidas com a crítica, mas ela se refere a um aspecto da realidade, não a realidade como um todo, e ela é apenas uma crítica, ou seja, ela é um aspecto da realidade, e pode haver mais de uma crítica, né? Então, quando eu tenho alguns colegas e alguns amigos, e eu sei diferenciar, por exemplo, o que é um amigo de um colega. E às vezes, até dentro da minha família, eu não gosto de determinadas conversas ou que sejam ditas coisas para mim quando eu não dou a liberdade para a pessoa para dizer. Eu sou muito sensível a isso. Inclusive, eu às vezes arrumo bastante confusão com as pessoas por causa disso. Isso é até tomado bastante como arrogante, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também em relação à crítica. Mesmo que eu não me considere, em muitos momentos da crítica, como arrogante. Então, eu não gosto, às vezes, de ouvir algumas coisas quando eu me expresso para algumas pessoas, principalmente numa relação de amizade. Pessoal, numa amizade, eu espero em alguns momentos, quando eu busco por uma solução, primeiramente eu tento buscar a solução em mim. Se eu não encontro, né, eu até peço ajuda. É bacana ouvir o outro. Platão dizia, por exemplo, que... Platão não, gente. Eu nem sei se é Platão nesse caso. Mas os filósofos diziam que o outro vê melhor, né? Às vezes a gente está tão preso na nossa própria realidade que a gente não consegue ver além do que está acontecendo com a nossa realidade. Então o outro veria melhor nesse momento. Mas é preciso tomar cuidado. Quem é esse outro, né? Porque a gente não sai encontrando resposta por aí em todo mundo. Eu não quero dizer, também me colocar com o que eu estou dizendo aqui, na posição de alguém que não... às vezes, a crítica, ela pode ser dolorosa, né? Mesmo que ela seja dita de uma maneira muito educada e de uma maneira que a pessoa não tente te ofender, mas é preciso de muita delicadeza para isso. Mas também, em alguns momentos, a gente não precisa da crítica. Em alguns momentos, por exemplo, numa amizade, né, eu espero que o meu amigo, quando eu me direciono a dizer, quando eu falo algo para alguém, né, nesse nível que eu dou liberdade, quando eu busco por uma solução, é bacana ouvir outra pessoa. Mas quando eu simplesmente digo algo, porque a gente precisa dizer alguma coisa, né, a gente fala com as outras pessoas, seja não só com amigos, né, mas às vezes a gente faz um comentário e as pessoas vêm com não como uma crítica, né, mas com outro comentário, muitas vezes infundado e que buscam atingir a nossa pessoa. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu me irrito muito nesses momentos. E eu digo para a pessoa, olha, eu não quero ouvir a sua opinião, estou perguntando. Mas isso é verdade, a gente precisa... E às vezes até numa relação de amizade.
né? Porque às vezes eu acho que o mundo de crítica ou de comentários maldosos, não estou colocando crítica e comentário maldoso na mesma categoria, mas de crítica, de palpite, e eu diferencio crítica de palpite aqui de opinião. Opinião e comentário, o mundo tá cheio, né? Então, a gente busca, às vezes, principalmente numa amizade, ser ouvido, e isso é o bastante, né? Isso é o bastante. Às vezes é importante deixar a pessoa, mesmo que a gente tenha essa visão de fora mais lúcida da coisa, encontrar o problema por si só, né? Porque a gente jamais será o outro. E a gente não sabe o que o outro passa, né? Então, eu em muitos momentos tenho conflito com as pessoas nesse sentido. Eu sou bastante sincero e claro, e eu digo, olha, eu não estou pedindo a sua opinião, então, por favor, né? E quando eu quero a opinião, eu não vou a colegas, por exemplo. Eu peço para pessoas que eu tenho confiança. Mas às vezes eu digo alguma coisa por algum comentário mesmo, né, com algum colega. E aí escuto coisas que eu não gostaria. Aí eu penso assim, em alguns momentos, não deveria ter dito, né? E aí eu penso, olha, essa pessoa não jamais será minha amiga, e aí eu mudo completamente a minha postura com ela ou me afasto. Pessoal, voltando para a questão da arrogância, ser crítico não é se colocar numa posição superior, absoluta, jamais absoluta, em relação ao outro. Sabe aquela coisa, sei que nada sei? É nesse sentido que eu quero desconstruir a ideia de uma crítica absoluta. A gente também tem que ter cuidado, mesmo que a gente que a gente seja bastante crítico, né? E que a gente tenha bastante conhecimento, por exemplo, a gente não se colocar no lugar do arrogante. A gente precisa saber em que contexto a gente lança uma crítica e se seria interessante lançar essa crítica, ou se alguém, naquele contexto, ou se a pessoa busca pela sua crítica, né? E se seria o momento ali, o que estaria por trás disso? Você realmente ajudar a pessoa ou você realmente bater de frente ali para... Qual é o motivo? Às vezes a crítica tem esse caráter de ruptura mesmo, de bater de frente, né? Então, ela pode ser... Quando ela tiver esse objetivo, faz sentido. Mas quando não, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Eu acho que a crítica, como eu mencionei no início, ela tem um movimento no autoconhecimento também, né? A gente busca pela crítica em pensamento racional, mas eu acho que ter uma noção sobre outras maneiras de conhecimento, de conhecer e de observar a realidade, elas também sejam importantes, pelo menos a diferenciação entre crítica e elas, né? Às vezes a nossa opinião ela é importante, né? E ela é um caminho, às vezes, para a crítica. Às vezes a subjetividade em si, ela é um caminho para a crítica. Por exemplo, em ciência, não existe para algumas ciências, isso até é bastante crítico de ser dito, o posicionamento de um pesquisador que se coloca como aquele ali, quando há uma pesquisa numa comunidade, por exemplo, né, como aquele que trará aquela comunidade, uma comunidade indígena, por exemplo, revelará àquela comunidade uma verdade sobre ela, né? Então há muita crítica hoje em ciência sobre isso, né? E esse papel, esse posicionamento do pesquisador ali que se coloca como absoluto, né, que em nome da ciência revelará para aquela cultura o que aquela cultura é, o que aquela cultura significa, é muito negativo. Então, a subjetividade já entra na ciência como algo importante. Então, se você quer, como pesquisador, se aproximar daquela realidade, você tem que mergulhar na subjetividade daquele povo, porque ninguém melhor do que eles para compreenderem a própria realidade. Então, a subjetividade ela tem também esse encontro, vamos dizer assim, crítico. Quando eu disse no início desse vídeo, que
ela está mais para o âmbito da lógica, isso é verdade, eu quero dizer que o nosso pensamento ele é carregado de incoerências. E que se a gente. E ele já é o que a gente tem. Só que se a gente não se policia para fazer essas distinções e saber em que momento, em que contexto a gente está, né, a gente jamais vai conseguir atingir, chegar ao pensamento crítico, certo? Pessoal, eu tenho um post no meu site sobre isso, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre o que vocês pensam a respeito de crítica, ou até quiserem deixar algum comentário lá, o link está aqui embaixo, certo? Só para finalizar, para o pessoal que me segue aqui em relação à pesquisa, né? A crítica, quando você utiliza o termo crítica em ciência, né? Isso vai variar de ciência para ciência, né? Você tem a construção de uma pesquisa mais crítica, com base em determinadas teorias, em determinados paradigmas, em determinados autores, e a maneira de pensar aquela ciência, aquelas teorias, né? E, por exemplo, eu falei, né, do caso da minha pesquisa em relação à análise de discurso crítica, né, que eu trouxe esse olhar mais crítico como pesquisador em relação ao meu recorte, ao meu objeto de estudo. E em várias ciências você há essa corrente mais crítica, né? Pessoal, um abraço a todos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, tchau para vocês.